Vamos lá, então. Introdução. O nosso vai começar ali na página 97, né? Tem aquela abertura. Aí na página 99 nós temos a primeira parte da introdução. Um certo teólogo sabiamente disse: Deus nunca prometeu igreja a pastores, mas pastores à igreja. Esse compromisso de conceder pastores ao seu rebanho certamente passa pelos critérios que a própria palavra destaca para aqueles que são chamados para tão importante ministério. Certamente, esta afirmação está baseada em Jeremias 3,15, a qual diz: Eu vos darei pastores segundo o meu coração, os quais vos apacentarão com ciência e com inteligência. Ou seja, com perícia. Veja que interessante, né? Em momento algum se prometeu qualquer um, de qualquer jeito. Mas pastores, em termos de índole, né? Líderes, né? Segundo o coração de Deus, ou seja, pessoas evidentemente de boa índole, de bom caráter, e apacentarão de dois modos: com ciência, sabedoria e inteligência. Ou seja, são pastores ou líderes que vão saber realmente pastorear, organizar, liderar. E uma análise teológica desse versículo nos indica claramente que essa prerrogativa divina na concessão de pastores está fundamentada em dois aspectos essenciais. Em primeiro lugar, os pastores são designados segundo o coração de Deus. Essa escolha é estrita e unicamente divina. Ou seja, quem vai ser pastor, quem vai ser líder, quem vai ser, na verdade, no ministério como um todo, quem vai ser evangelista, diácono, presbítero, qualquer coisa. Quem designa isso é Deus. Né? A gente sabe que existe ordenação no nosso ministério. Algumas pessoas podem pensar assim, então, a igreja ordena, será que Deus que está ordenando? Veja bem uma coisa que a gente precisa esclarecer com relação à ordenação ministerial. Vocês sabem, por exemplo, daquele versículo, né, que Jesus disse assim, que aquilo, né, acho que é Mateus 16, se não me falha a memória, é o texto de Pedro lá, que Jesus fala para ele que está entregando para eles a chave do reino e tal, e aquilo que for ligado na terra será ligado no céu, o que for desligado na terra será desligado no céu. Aí algumas pessoas, né, por uma interpretação equivocada do texto, eles acabam pensando que a igreja tem poder de ligar e desligar. Não. Em uma tradução melhor, até tem um livrinho dele aqui, mas está meio longe. Numa tradução melhor, por exemplo, o Hendrickson, né, que é o comentarista do Novo Testamento, ele falou assim que uma tradução melhor daquele termo ali para ligar terá sido ligado. Tudo aquilo que a igreja, no caso, né, liga na terra, já terá sido ligado no céu. E tudo aquilo que a igreja desliga aqui, já terá sido desligado lá. E isso é interessante porque a igreja não toma decisão antes de Deus. Por isso que existe a oração, submissão ao Espírito Santo, jejum, modos assim de buscar a vontade de Deus, e a interpretação do próprio texto, a meditação no próprio texto, para ter aquela inspiração, aquela iluminação, para ter realmente a direção de Deus no que vai ser feito. Então, a igreja não simplesmente vai lá e ela decide, nós vamos ordenar, aí Deus vai ordenar lá em cima. A gente vai ligar aqui, Deus liga lá. A gente desliga aqui, Deus desliga lá. Na verdade, não. Aquilo que a igreja desliga aqui, Deus já desligou lá. Aquilo que a igreja liga aqui, Deus já ligou lá. Porque ele já fez antes. A gente não toma decisão antes de Deus. Tudo que a gente faz, de fato, já é uma coisa que já havia sido ordenada ou permitida pela própria vontade de Deus. Então é interessante que essa escolha, ela é, segundo Hendrickson, primeiramente divina. Deus escolhe, Deus direciona. Veja bem que a gente sugere muitas vezes assim, a consagração de obreiro, né? Vai ter consagração de obreiro. Na verdade, não. O termo adequado é ordenação. Por quê? Lá no Novo Testamento, a gente vai ver uma coisa interessante. Quando chegou o momento de separação, por exemplo, para enviar os ministros para a missão, a igreja orou
jejuou para consultar a vontade de Deus, e o Espírito Santo se manifestou e disse: separe para mim Paulo e Barnabé. Esses eu já tenho preparado para a obra. Aí você vê, a igreja separou os dois, orou pelos dois e mandou eles. Isso é interessante. A igreja busca saber qual é a vontade de Deus, Deus se manifesta com a sua vontade e a igreja não ordena por conta própria. A igreja não consagra, a igreja envia. Quem consagra é Deus. Por isso que o Espírito Santo se manifestou lá e disse: separe esses dois para mim. Ele consagrou. A igreja simplesmente ordenou o indivíduo e enviou ele. Isso é interessante. A igreja não consagra ninguém. A igreja ordena e envia aquilo que Deus já havia sido, ou que Deus já havia separado. Então, Deus não precisa consultar ninguém. Deus não precisa pedir opinião das pessoas para ele fazer as coisas. Nós sabemos que no Antigo Testamento existem diálogos assim, entre Deus e Moisés, por exemplo, entre Deus e Ezequiel, né? Eu lembro do Ezequiel 36 ou 37, não me recordo muito bem, que fala sobre o texto lá dos ossos secos, né? Naquele texto, Deus pergunta para Ezequiel: podem esses ossos tomar vida ou ter vida novamente? A resposta de Ezequiel é: o senhor sabe? O que a gente vai dizer? Deus não está pedindo conselho necessariamente. Deus está simplesmente provando para nós mesmos que ele está aberto a ter intimidade com a gente. Isso é interessante. No Antigo Testamento já tem isso. No mesmo livro de Ezequiel tem aquela questão de o anjo vai na frente medindo, né, a profundeza da água e o profeta vai atrás. É uma questão de intimidade. O livro de Ezequiel é um livro que reflete muito a questão de intimidade entre o homem e Deus. Então, é interessante que Deus não precisa pedir conselho para alguém, né? E o interessante também é que Deus julga segundo o seu conselho. Deus julga segundo o seu conselho. Segundo ele mesmo. Ele não aprova por alguma característica que a gente aprovaria. Ele aprova segundo critérios que ele mesmo aprova. Ele mesmo escolhe esses critérios e ele mesmo aprova. Em segundo lugar, e por consequência dessa escolha ser divina, esses pastores liderarão o rebanho do Senhor com ciência e inteligência. Os chamados por Deus não podem abrir mão de um ministério pautado na sabedoria que vem do alto e que, ao mesmo tempo, é alimentada humanamente. Então, vejam bem que quando se trata da escolha, eu falei, Deus não pede conselho porque ele não precisa, ele aprova segundo o critério dele. E esses que são realmente escolhidos por Deus, eles vão desempenhar o pastoreio ou pastorado de acordo com a sabedoria já dada por Deus. Deus vai selecionar aqueles que ele julgar melhor. Quando o povo de Israel estava sob a liderança de Saul, Deus disse que ele já tinha preparado um pastor para o povo de Israel, segundo o seu coração. Aí a gente vê que digamos assim, a escolha é unicamente divina e Deus escolhe sabendo das limitações e qualidades do ministro. Então, aqueles que são chamados por Deus não desempenham o ministério de qualquer jeito, até porque a chamada é divina. Deus não chama qualquer um de qualquer jeito, de qualquer modo. É para desempenhar com inteligência, com sabedoria, com ciência, com perícia, né? Ou seja, sempre procurar fazer aquilo que foi posto para fazer da melhor maneira possível. Tem gente que pensa assim que tem que fazer tudo. Não tem que fazer tudo. Não consegue fazer tudo. Não existe alguém que consiga fazer tudo. A questão é procurar fazer aquilo para o qual Deus nos designou. Nós aprendemos isso na parábola dos talentos. Deus dá para cada um segundo a sua capacidade, por isso que na parábola dos talentos um recebe mais, outro recebe um tanto, outro recebe menos, porque Deus dá segundo a capacidade de cada um. Então não existe alguém que faça tudo. Essa pessoa está para conhecer ainda. Por isso que o autor do Eclesiastes diz: fazei tudo que vier à vossa mão conforme as vossas forças. A ideia é que o indivíduo precisa, de todo modo, desempenhar aquilo para o qual foi designado, procurar fazer aquilo com o máximo de perícia que ele puder. Tá? Com base nisso, esse capítulo vai destacar os principais aspectos
e características que devem identificar o ministro divinamente chamado para a seara do mestre. Ou seja, aqui a gente vai aprender algumas características desses ministros e assim a gente poder também identificar. É uma questão de discernimento. A sabedoria tem como propósito também nos dar esse discernimento. Evidentemente, não se espera um ministro perfeito, como eu falei anteriormente, mas um obreiro que busca incessantemente a qualidade espiritual, moral e ministerial, para não ser censurado pelo Senhor. Por isso que a Bíblia vai dizer, até ele vai citar esse texto largamente no material nosso. Procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Veja que o primeiro critério, a primeira característica citada por Paulo no versículo, quando ele escreve para Timóteo, procura apresentar-te a Deus. A gente exerce o ministério para Deus, a gente é chamado por Deus, então Deus é que tem que aprovar o nosso ministério. Se Deus censurar o nosso ministério, evidentemente é porque a gente daí não estava cumprindo, né, o que a gente foi designado para fazer. Aqui nós temos uma questão de prova, uma questão de prova e de questionário também, tá? Por isso que ele está diferente, né? Os slides comuns vão ser assim. Esses aqui são questões de prova. O ministro precisa ter. Alguns passos são imprescindíveis na vida do ministro de Deus. Vejamos. Primeiro, experiência de salvação, certeza, convicção de salvação através de uma experiência de conversão, ou seja, ser convertido de verdade. Pelo amor de Deus, né? Como é que um ministro de Deus não teria experiência da salvação? Mas isso pode acontecer, gente. Infelizmente, pode acontecer, às vezes, por falta de discernimento humano, colocar uma pessoa não salva, né, para fazer alguma coisa. Vai dar certo? Evidentemente não. Vocês sabem que na época de Gamaliel, da Bíblia, né, os irmãos certamente vão lembrar que quando eles prenderam os apóstolos, o Gamaliel disse para eles assim, antes disso se levantou Judas, depois se levantou outro, e os movimentos deles se desfizeram. Então, se o movimento desses apóstolos aí, desses discípulos, for um movimento divino, realmente, vai permanecer. Se não for, vai se desfazer. Veja que Gamaliel mesmo, sendo uma pessoa secular, né, embora vivendo dentro do judaísmo, evidentemente, mas uma pessoa não cristã, fariseu, o Gamaliel simplesmente entendia que algumas pessoas se levantavam para fazer coisas para Deus sem vocação. Sem vocação para isso. A primeira característica do ministro de Deus é, evidentemente, ser salvo. Porque ele não simplesmente direciona as pessoas para a salvação. Ele chama. O evangelho, a proclamação do evangelho é chamada em soteriologia de chamamento. Porque a gente chama, a gente convida para que as pessoas venham para onde a gente está. Então, convém que o primeiro ponto é que o ministro seja salvo, evidentemente. 2, novo nascimento. Tem que ser verdadeiramente crente. O novo nascimento é experiência fundamental para qualquer cristão. Não se pode admitir que alguém tenha vida com Deus sem passar pelo processo do novo nascimento. Entra na mesma questão da experiência da salvação em cima. O indivíduo não nasceu de novo, ou, digamos assim, não desenvolveu, né? Porque depois do novo nascimento há uma coisa que tem que ser desenvolvida, a questão da santidade, da vida moral. Tudo isso tem que ser desenvolvido. Por isso que o ministro, quando assume alguma coisa como ministro de Deus, como servo de Deus, ele não pode ser novato, porque dificilmente vai conseguir dar conta de uma responsabilidade tão grande. O batismo nas águas, que é uma confissão pública do arrependimento, né? Por isso que é chamado de um símbolo, né, público do arrependimento. E o batismo no Espírito Santo. Experiência a todos que são chamados pelo Senhor, é uma bênção adicional, segundo a teologia pentecostal, a nossa teologia, é uma segunda bênção, né, conferida aos crentes. E aí existem algumas teses diferentes aí com relação à questão do batismo no Espírito Santo, mas é importante a gente destacar que no Novo Testamento mesmo, né, tinham pessoas que faziam a obra sem o batismo no Espírito Santo. É possível isso? Claro que é. O Apolo mesmo, né, antes de ter conhecimento de Paulo, ele fazia a obra e não era batizado no Espírito Santo. Os discípulos, mesmo na época que andaram com Jesus, pregaram o evangelho. Né? Você pode ver Mateus 10, por exemplo, os textos que Jesus manda os discípulos a pregar. Iam pregar, expulsavam um demônio, inclusive. Né? Pessoas eram curadas,
mas não eram batizados no Espírito Santo. Então, nesse sentido, vale a gente entender assim, que quem não tem o batismo no Espírito Santo pode até tentar fazer a obra, mas vai ter uma trabalheira terrível, porque ainda não é batizado no Espírito Santo, ainda não tem aquele poder efetivo. Agora, quem é batizado no Espírito Santo, como no Novo Testamento, a gente já percebe a diferença, porque esse batismo é praticamente um batismo de poder, onde Deus concede, né, onde Jesus concede poder para que as pessoas testemunhem, né, preguem o evangelho com poder. Então, é só a gente fazer uma comparação bem simples. Veja que Pedro, né? Quantas almas Pedro ganhou nos seus discursos antes de ser batizado no Espírito Santo? Se ganhou ou não, não temos registro. No entanto, assim que ele foi batizado no Espírito Santo, a Bíblia diz que um monte de pessoas ali, 2.000, 3.000 pessoas no primeiro discurso, mais milhares ali no segundo discurso, então é efetivo. Né? É efetivo. Aí a gente entende que esse batismo é uma segunda bênção e é um batismo realmente de poder, né? Aquela questão do fogo, do batismo lá, né? Ele vos batizará com o Espírito Santo e com... Isso é uma questão bem discutível, gente, né? Não se há certeza sobre o que o texto, sobre qual seria realmente a interpretação daquele texto ali, tá? Mas é uma outra questão, fica para outra hora aí, tá bom? Próximo. É inconcebível, página 100 aqui do nosso livro, né? É inconcebível que alguém assuma uma função de líder, mestre, guia do povo de Deus, desconhecendo a maravilhosa dádiva do batismo no Espírito Santo, revestimento espiritual necessário. Então veja que considera-se inconcebível, inadmissível que uma pessoa tente fazer a obra com desconhecimento disso. Como eu citei Apolo agora há pouco, vale dar uma justificativa em torno disso, que o batismo no Espírito Santo era uma coisa nova, recente. Então, nem todo mundo que servia a Deus sabia do batismo. Então, é interessante frisar isso daí. Por isso é que depois, né, ele foi orado por ele, né, e ele foi batizado no Espírito Santo. Como se pode aceitar a ideia de que os atuais crentes, e especialmente os obreiros sobre os quais pesa a mesma responsabilidade que tinham os apóstolos, possam desempenhar a contento, ou seja, de qualquer modo, né, conforme ele aprover, a missão que lhes é imposta, sem o batismo no Espírito Santo? Quem dispensou os atuais obreiros de que necessitam do batismo com o Espírito Santo? Ou seja, quem disse para eles que não é necessário? Vejam bem, como eu disse, é possível a pessoa fazer a obra sem ser batizado? Tem muita gente que começa no ministério, às vezes assume departamento, coisas assim, sem o batismo no Espírito Santo. Mas digamos assim, é de extrema importância que se ensine para a pessoa que ela tem que buscar esse batismo no Espírito Santo realmente para que possa ser efetivo o trabalho dela, para que se possa fazer realmente com poder, né? E, digamos assim, é esse poder aí que fortifica as pessoas e torna efetivo realmente o seu trabalho. Uma coisa é você fazer sem esse poder do Espírito Santo. Outra coisa é você fazer a obra com o poder. Eu já citei Pedro aqui, não preciso citar novamente. Vale lembrar das palavras de Jesus, que deu ordem expressa a não darem um só passo na execução dessa divina tarefa, enquanto não tivessem o revestimento espiritual necessário. Lá em Lucas 24, Jesus diz para eles: vocês têm que permanecer em Jerusalém até que do alto sejais revestidos. Aí, a partir daí, vocês serão testemunhas. Então, Jesus ordenou que eles permanecessem ali até que fossem revestidos desse poder. Então, aí a gente vê a importância que o próprio Jesus dá ao batismo no Espírito Santo para execução da obra de Deus. Eu acredito que a questão do poder e do próprio fortalecimento para você fazer a obra, vem tudo do Espírito Santo. Porque, veja, não é todo mundo que suporta as lutas, as dificuldades, ou digamos assim, não as contradições, os obstáculos, né? Todas as adversidades que estão ali ligadas com o ministério. Quando a gente escolhe o ministério, faz a opção de trabalhar, fazer a obra realmente, a gente vai encontrar muita dificuldade.
e é o Espírito Santo que nos fortalece para que a gente se mantenha firme mesmo diante de todas essas adversidades. Por isso que algumas pessoas se tornaram realmente testemunhas, no caso, mártires aí, conforme Jesus falou. Então, quem fortalece para isso? O Espírito Santo. Ele é realmente Deus que dá poder. Número 6, né? Nós falamos até o ponto 5 ali. 1, 2, 3, 4. Para ser o 5. Será que eu pulei esse? Esse aqui é para ser o 5, né? Não 6. Esse é para ser o 5. Andar com Deus. Deixa eu ver se eu consigo já mudar aqui. Não. Andar com Deus. Andar com Deus é uma vida íntima com Deus, comunhão com Deus, aprendendo com Deus. Quando a gente fala sobre andar com Deus, o que significa isso? Lembra que no Antigo Testamento tinha Enoque, né? E andou Enoque com Deus. Aí a gente percebe assim, parece uma expressão que a gente entende, andar com Deus, andar com Deus. O que ela significa realmente? Significa que no meio de uma geração corrupta, aquela pessoa tem comunhão com Deus. Ela anda com Deus, é amigo de Deus, é uma questão de amizade, de intimidade. Por isso que ele sugere aqui uma vida íntima com Deus. Então, andar com Deus é basicamente ser amigo de Deus, né, e não amigo do mundo. Lembra que João fala? João, nas epístolas de João, ele escreve, né, que aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus. Quem tem amizade com o mundo é inimigo de Deus, porque Deus não é amigo do mundo, o mundo é inimigo de Deus, porque o mundo jaz no maligno. Então, se nós queremos andar com Deus, nós temos que ter realmente intimidade com Deus e sermos com Abraão, como a Bíblia fala, né, e foi chamado amigo de Deus. Amizade com Deus. Cuidados espirituais do ministro, eles estão ali na página 101 do nosso livro. Isso fala da manutenção de uma vida espiritual intensa, do seu relacionamento com o Senhor. Uma vida devocional é absolutamente decisivo. A Bíblia é a arma de ataque e defesa do obreiro do Senhor que vive para chamar os homens à fé no Filho de Deus, para apacentar o rebanho do Senhor e para aperfeiçoamento do corpo de Cristo, que é a igreja. A consagração não é um fim, mas um meio de servir ao Senhor. Então, a questão da espiritualidade, vejam bem que ele frisa aqui a questão de ser devoto, de ter devoção ao Senhor. Essa devoção ao Senhor, ela se resume no quê? Devoção é basicamente a gente, digamos assim, colocar em termos de dever como cristão, levar em consideração a vontade divina naquilo que a gente vai fazer. Quando ele fala sobre a questão do devocional, diário, por exemplo, assim, uma vida devocional, uma vida devotada a Deus, além de ser uma vida dedicada a Deus, entra a questão de você simplesmente sempre, em toda ocasião, considerar a vontade de Deus. Não se pode fazer nada desconsiderando a vontade de Deus. Imagina se José lá no Egito, quando a mulher de Potifar se lançou para cima dele, se ele não tivesse uma vida devocional, ele poderia simplesmente ter feito outra escolha, como Davi, por exemplo, poderia ter feito uma escolha diferente, né? Davi fez porque ele não levou em consideração a vontade de Deus naquele momento. Ele só começou a se preocupar com a vontade de Deus posteriormente, quando ele viu que não conseguia consertar o problema que ele criou, né? O próprio Moisés, quando um pouco antes ali dele fugir do Egito, né? Todo mundo sabe que ele matou um egípcio lá e escondeu o corpo desse egípcio na areia. E a Bíblia diz que antes de fazer isso, ele olhou para ambos os lados para ver, evidentemente, se ninguém tinha visto ele. Aí é uma questão de não olhar para cima, né? O não olhar para cima, olhar só para os lados é preocupar se uma pessoa está te vendo. A questão não é essa. Todo mundo sabe que Moisés queria também, sabia que ele tinha uma missão de líder do povo. Ele sabia disso. No entanto, ele não estava preparado. Por isso que na hora em que ele matou o egípcio, ele não se preocupou realmente com a vontade de Deus. Ele quis fazer as coisas com as próprias mãos. Então, uma vida devocional é uma vida dedicada a Deus, uma vida na qual se leva a consideração em todos os momentos
a vontade de Deus. Não se faz nada sem se perguntar o que Deus acha daquilo, se Deus aprova, se Deus não aprova. E isso é uma vida piedosa. Fora isso, não. E ele coloca também a questão da palavra de Deus no uso da própria Bíblia, né? A Bíblia é a arma de ataque e defesa. Ou seja, para aquele que vai ter um cuidado espiritual, né, é importante que se leve em consideração toda a orientação da Bíblia Sagrada. Por quê? Que outro livro que nós temos que fale sobre o nosso Deus, semelhante à Bíblia? Não tem. Não tem como nós apresentarmos a Deus como pessoa hoje, assim, dizer, esse aqui é Deus, eu quero que você conheça ele. Não tem como a gente fazer isso. Como que a gente faz, então, para levar as pessoas ao conhecimento de Deus? Pela proclamação da palavra, pelo ensino da palavra. Então, é importante que a gente, né, tenha compromisso com a Bíblia. Primeiro, aceite a Bíblia como a palavra de Deus. Depois, busque manusear ela, como eu citei anteriormente, o texto que Paulo fala a Timóteo. Procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade, a Bíblia. Maneja a palavra de Deus. Então, trata-se de aceitar, né, como o livro que fala sobre Deus, e manusear isso, ou seja, usar as informações que tem ali para se proclamar sobre Deus. Eu já vi gente dizer assim, para mim, que crê em Deus, mas não crê na Bíblia. Eu já vi gente também dizer assim que para você ter uma vida espiritual, você não precisa ler a Bíblia. Até citam, eles citam a Bíblia para justificar que não precisa ler a Bíblia. Né? Parece, por incrível que pareça, isso acontece. Eles citam aquele texto assim, né? A letra mata, mas o espírito vivifica. Então, não precisa ler a Bíblia para se ter discernimento. Então, ele cita a Bíblia, né? Para justificar, para argumentar que não se deve ler a Bíblia. É interessante esse argumento, né? Totalmente antilógico. Mas acontece. Então, a gente vê que não tem como a gente ter digamos assim, uma formação espiritual alheio ao conhecimento do texto bíblico. Se eu não conheço as doutrinas da Bíblia, como que eu vou servir a Deus? Porque a Bíblia revela-nos, né, a pessoa de Deus. A Bíblia nos mostra como Deus pensa, como Deus age, como Deus reage, tudo isso. Então, ela mostra muito do caráter divino, muito do pensamento divino, muito das atitudes de Deus. Então, se eu quero ter uma vida realmente espiritual e aprovada por Deus, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ler a Bíblia. Não tem como eu buscar aperfeiçoamento, uma vida integrada à obra de Deus, integrada com a Igreja de Cristo, se eu desconsidero totalmente a Bíblia. Então, quando alguém diz assim, eu quero servir a Deus, mas eu não sou de ler a Bíblia, é uma pessoa que vai ter uma espiritualidade manca mesmo, porque a pessoa, ela vai pensar, ela vai imaginar as coisas e vai deduzir que aquilo é vontade de Deus. E, segundo Jeremias, acho que é 17:9, né? Um dos maiores enganos do homem é confiar na própria mente, no próprio coração, né? Enganoso e perverso é o coração do homem, quem o conhecerá? Então, a gente não pode, digamos assim, desconsiderar a Bíblia e confiar, né, nos nossos sonhos, não confiar nos nossos sentimentos, nos nossos desejos. Imagina que espiritualidade a pessoa vai ter. Basta dar uma rápida olhada no YouTube, por exemplo, para os irmãos encontrar pessoas que fizeram isso, desconsideraram totalmente a Bíblia, estão pouco se lixando porque o texto bíblico diz. Aí eles dizem que foram arrebatados ao inferno, que viram isso, que viram aquilo, depois foram arrebatados para o céu. Cada um que é arrebatado conta uma história diferente. Né? Então, aí você para pensar que essas pessoas estão com uma espiritualidade toda destruída, porque não consideram a Bíblia Sagrada. Não consideram a Bíblia Sagrada como um livro realmente espiritual. Então, o cuidado espiritual vem a partir da leitura do texto, da interpretação do texto e da devoção ao texto. Esta consagração não é necessariamente um fim em si mesmo, ou seja, não tem que ser idolatrada, tratada de modo fanático, ela é um meio para servir melhor ao Senhor. Então, para servir melhor a Deus, eu quero ter uma vida devocional, uma vida a partir do texto bíblico, da orientação do texto bíblico, eu vou saber que eu estou servindo ao Deus verdadeiro. Né? Porque se eu sirvo aos meus sonhos, minhas fantasias, as minhas alucinações, como ser humano,
eu sou um obreiro do ventre, eu sou um obreiro de mim, eu sou um idólatra. Agora, se eu sirvo a Deus a partir do texto bíblico, do que o texto bíblico fala, aí eu estou servindo ao Deus verdadeiro. Então, veja como é muito fácil as pessoas se corromperem na questão da sua devoção a Deus. Né? Só desconsiderar o texto bíblico que a devoção dela já vai por água abaixo. Né? Como é que vai servir um Deus que a pessoa não conhece? Como é que vai pregar sobre um Deus que a pessoa não conhece? Então, aí isso é complicado. Uma vida de oração do ministro. Isso está na página 101 também. Um ministério sem oração é um ministério sem vida. Cada ministro deve ter um horário reservado para tirar tempo para a oração. A ordem divina é orar. E isso nos leva a ter uma vida íntima de comunhão com Deus. A oração é o mais eficiente recurso na vida do ministro. Tão grande é o poder da oração que ela, na verdade, pode mover a mão de Deus e move o mundo. A nossa oração leva a Deus a agir por nós e pela sua obra. Deixa eu esclarecer só uma coisa com relação à oração, porque aqui está meio... Não esteja errado, de modo algum. Ele, digamos assim, está levando para o lado do ponto mais enérgico, né? Essa questão, por exemplo, quando ele diz assim, a oração move a mão de Deus. Vamos esclarecer isso daí para a gente entender como é que isso funciona. Bom, primeiramente, a vida de oração, a gente leva em consideração assim, Deus sabe o que a gente precisa, Deus sabe tudo. Antes mesmo da gente abrir a boca para pedir, Deus sabe o que a gente precisa, certo? Se Deus sabe tudo, por que orar? Né? Uma pergunta que já fizeram para mim. A questão é que a oração, primeiro, Jesus orou, os profetas no Antigo Testamento, todo homem de Deus no Antigo Testamento orava. Jesus, que é Deus, orou também, né? E também ensinou a oração. E ordenou a oração. Paulo, que foi um dos principais missionários, se não o principal no Novo Testamento, ordenava a oração constante. Então, digamos assim, mesmo que a gente não entenda o porquê orar, porque tem muitas vezes que a gente ora e Deus ignora. Deus ignora. Então, alguém pode pensar assim, não, Deus não ignora a oração. Ignora sim. Ele ouve, mas não responde. Isaías capítulo 59, o verso 1 e 2. Porque a mão do Senhor não está agravada para que não possa abençoar, nem o ouvido do Senhor que está agravado para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre mim e vós, de maneira que eu não vos escuto. Isaías 59. Então, sim, Deus ignora orações, né? Deus fecha portas, porque no Novo Testamento diz que a porta que ele abre, ninguém fecha, a porta que ele fecha, ninguém abre. Então, a gente entende que a oração, tem orações que simplesmente Deus não responde. Então, a gente poderia pensar assim, não, se Deus não responde, então por que eu vou orar? A questão não é, a gente não ora necessariamente para digamos assim, para obter as coisas, nesse sentido, né, já, eu vou orar aqui porque eu quero já. Calma aí. A gente ora porque todos os homens de Deus oraram, Jesus orou, ensinou a oração, e Paulo nos ordenou a oração. Então, significa que a oração é importante. Mas e se eu orar e Deus demorar para responder? Não interessa, é para orar. Mas e se eu orar e Deus ignorar? Não interessa, é para orar. Então, a ordem é orar. Nós temos que orar. Por quê? O porquê que eu digo assim, né? Nós simplesmente entendemos que se Deus fosse nos explicar muitas coisas, a gente poderia não entender mesmo Deus explicando para a gente. A gente poderia não conseguir entender, porque as coisas divinas são mais elevadas do que as coisas terrenas. Então nós não entendemos esse conceito. A questão é que não significa que o fato de eu orar vai obrigatoriamente mover Deus, fazer com que Deus faça o que eu quero. Não existe isso, gente. Isso não existe. Os irmãos certamente lembram do leproso que encontrou Jesus, e Jesus perguntou para ele o que ele queria. E a resposta dele foi assim, se queres, ele foi o leproso falando para Jesus, se queres, pode tornar-me limpo. E Jesus disse,
Eu quero, seja limpo. É uma coisa bem sutil aí dentro. A Deus pertence o querer e o efetuar. Isso está em Filipenses capítulo 2, a partir do verso 8, se não me engano. A Deus pertence o querer e o efetuar. Ou seja, se o querer e o efetuar pertence a Deus, a gente quer realmente que Deus faça alguma coisa, que Deus ajude, seja lá qual for o problema, a gente vai clamar, Deus vai buscar Deus, né, sabendo que Deus pode agir pela gente. Agora, quando nós vamos orar, nós entendemos que a nossa oração não faz isso aqui absolutamente. Ela não obriga a mão de Deus a funcionar. Ela não mexe, não é assim. Porque a mão é de Deus. É Ele que move. Por isso que o leproso disse: se o Senhor quiser, eu sei que o Senhor pode. Se o Senhor quiser, o Senhor pode me tornar limpo. Na oração do Pai Nosso, Jesus diz que seja feita a tua vontade. Então, Deus tem vontade própria. A gente ora, mesmo sabendo que Deus pode ignorar, e é até bom falar bem a verdade, que certas coisas da nossa oração Deus ignora, porque a gente pede cada bobagem, que até mais tarde a gente vai se arrepender de ter pedido. Então é bom que certas coisas Deus ignore realmente. No final das contas, o que vai prevalecer é a vontade de Deus. Se ele quiser fazer, ele vai fazer. Se ele não quiser fazer, ele não vai fazer, e ponto final. Quem vai obrigar Deus a fazer alguma coisa? Ninguém. Se ninguém consegue obrigar Deus, a oração é uma submissão à vontade de Deus. É uma busca. A gente quer que Deus faça algo que talvez ele mesmo não queira fazer, né? O leproso chega para Jesus: se o senhor quiser, o senhor pode me tornar limpo. A resposta de Jesus foi: eu quero. Pronto. Então, em cima no poder de Deus reside o querer e o efetuar. A gente ora para que Deus queira nos abençoar, né? Queira o Senhor nos abençoar, que Deus queira nos abençoar, porque quando Ele quiser nos abençoar, não tem o que impeça, né? Agora, dizer assim: ah, não, eu vou orar aqui e a mão de Deus vai se mover já. É forçoso dizer isso. É forçoso porque na Bíblia tem muitas orações que foram ignoradas, né? Há pessoas na Bíblia que oravam e simplesmente, né, a gente deve levar isso em consideração. Então, Deus age por nós. A oração é mais eficiente recurso na vida do ministro. Tão grande é o poder da oração que ele sugeriu ali: pode mover a mão de Deus que move o mundo. A oração é uma submissão à vontade de Deus. E na oração a gente ora, né, se preparando, pedindo sempre o melhor, mas a gente aceita sempre o que vier, porque a gente sabe que o que Deus mandar para a gente está bem mandado. Então, na oração a gente ora pedindo o melhor, aceita o que Deus mandar, porque a gente sabe que aquilo que Deus falar com a gente é a resposta da nossa oração, né? Deus está respondendo de fato segundo o seu querer. Pastor Anísio Batista, na página 101, no livro O Pastor e Seu Ministério, diz: a oração é de grande proveito. Naturalmente, a oração é uma forma de consagração, pois o homem de Deus não ora apenas uma, duas ou 5 vezes por dia. Os apóstolos em Jerusalém reconheceram a necessidade de os ministros se dedicarem à oração e ao ministério da palavra. E assim procederam, dizendo: não é razoável que nós deixemos a palavra e servamos as mesas, mas perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Então, é uma coisa importante. Você vê como ele não dá uma justificativa. Você tem que orar por isso, 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 isso. Não. Você tem que orar. A oração faz parte. Agora, talvez a gente não entenda a questão da oração, mas a gente vai entender quando chegar lá. A gente vai entender o porquê da oração, necessariamente. O que há, né? Específico assim. Se vocês tiverem alguma pergunta, algum questionamento, pode ficar à vontade para interromper e falar. Tá bom, gente? Tem o... Aqui, se eu não me engano, tem o esquema da mãozinha, né? Você levanta a mãozinha ali se quiser falar. Então, pode ficar à vontade. A preparação. A preparação é a questão do estudo. Quando a gente fala de preparação, a gente não está falando do aspecto divino. A gente está buscando um modo de corresponder ao que Deus nos chama. Se a gente falar sobre a salvação tem a parte que Deus provê, né? Provê Cristo, o seu sangue, o seu sacrifício. E daí, pelo chamamento do evangelho, nós temos a nossa parte que é corresponder, né? Querer essa salvação por meio da fé. Nós recebemos a salvação por meio da fé. Então,
Deus proveu tudo e a gente corresponde positivamente. Então, é uma inter-relação a questão da salvação. O ministério é mais ou menos assim: Deus nos designou para o ministério. Amém. O que a gente tem que fazer agora? Preparar. A gente tem que preparar. Por que a gente tem que preparar? Mas a Deus já nos chamou? Sim, Deus chamou, evidentemente. E eu não tenho fé em Deus? Se eu tenho fé em Deus, então Deus já proveu o meu ministério. O que eu tenho que fazer é corresponder a Ele. E eu vou corresponder ao ministério como? Orando, estudando, buscando a preparação. Para quê? Para que quando Deus começar a me usar, Deus me use, como disse lá no início, lá, consciência, inteligência, sabedoria. Deus me chamou para cantar, tem o ministério do louvor. Amém. Não procura fazer aqueles exercícios vocais, não ensaia, não faz nada. Aí vai cantar, fica feio, fica horrível. Mas Deus não chamou? Claro que Deus chamou. A pessoa se preparou? Não. Deus me chamou para ser evangelista, quero ser evangelista. Parou para estudar a Bíblia? Não. Então não tá, parece que não está crendo no chamado de Deus. Porque Deus chamou e proveu, aprovou o ministério. Agora, o indivíduo não corresponde. Bom, se Deus me chamou, então eu sei que eu tenho que me preparar para isso. Como que eu vou me preparar? Orando, estudando o texto bíblico. A preparação também na questão do estudo. Não pode faltar estudo na vida do ministro, né? No estudo bíblico, livros. Deve o ministro se preparar para maior aproveitamento, ou seja, para ser ainda mais usado, né? Tem pessoas que Deus usa só um pouquinho, porque a pessoa correspondeu só um pouquinho ao que Deus chamou. O pouquinho que a pessoa se comprometeu a fazer, né? Deus usa ela dentro daquilo. Mas tem pessoas que se comprometem muito mais, que se dedicam muito mais. Então, eu posso dizer para os irmãos assim, sem medo de errar: a salvação é gratuita para nós não pagamos nada por ela, né? Agora, o ministério é diferente, não que a gente pague pelo ministério, negativo. O ministério custa caro. Custa caro porque existe a preparação, a dedicação, a gente se dedica o nosso tempo, a nossa saúde, o nosso dinheiro, então não é fácil. Alguém pensar assim: não, mas Deus prepara. Deus já preparou. Deus já chamou, Deus já convocou o indivíduo, já está dizendo assim: eu quero usar você. O que eu vou fazer agora com o que Deus quer me usar? Eu vou buscar essa preparação. Eu não estou ajudando a Deus, eu tenho que entender que eu sei que há coisas em mim que precisam melhorar para que Deus me use ainda mais. Tem coisas que eu uso no meu, Evandro Ró, tem coisas que eu uso hoje no meu ministério, que eu aprendi nas séries iniciais do ensino fundamental. Como criancinha, estudando lá, naquela época eu pensei: isso aqui não vai fazer diferença nenhuma. O ensino fundamental, o ensino médio, não vai fazer diferença nenhuma. E eu aprendi muita coisa lá que hoje é útil para mim. E quando eu estou pregando, eu lembro, sei daquilo. Sei porque eu estudei. Então, há uma preparação. Os que negam a preparação ficam também com aquele ministério atrasado, aquele ministério manco, fraco, que não desenvolve, que não vai. Daí fica pensando: mas o que aconteceu? Por que não deslancha o ministério? Não vai. Não vai simplesmente porque a pessoa não se prepara, porque ela acredita que a preparação é ruim, então ela não corresponde ao chamado divino, né? Vejam que no Antigo Testamento havia as escolas de profetas, na época de Elias, na época de Eliseu. Lembra lá do ferro do machado que Eliseu fez flutuar, da farinha na panela. Veja lá o contexto para você saber que existia a chamada escola de profetas, ou seja, um grupo de discípulos que se reuniu para quê? Estudar. E o profeta ia lá para ajudar eles a entender. Então, Deus tem o ministério? Tem. O que a gente precisa fazer? A gente precisa estudar para se preparar, para que Deus nos use, né? Mas Deus não vai, se a pessoa não fizer isso, Deus vai usar? Claro que Deus vai usar, mas vai usar aquele pouquinho, porque foi isso que a pessoa conseguiu oferecer para Deus, né? Então, interessante essa busca, né, para ter o maior aproveitamento. Isso eu posso dizer, né, pela própria Bíblia Sagrada. Vejam os apóstolos que Jesus levantou. Só prestem atenção nos apóstolos, para os irmãos verem. Os apóstolos que recebem destaque.
Tinha 12, todo mundo sabe disso. Aí um se enforcou, que foi o Judas, depois escolheram outro, né, o Matias, para ficar no lugar de Judas. O Novo Testamento, gente, 30% do Novo Testamento, quase 40% do Novo Testamento, foi escrito por Paulo, um apóstolo que foi chamado fora de tempo, segundo ele mesmo. Por que que tem tanta riqueza, tanta coisa, tanta doutrina? Veja a preparação do cara, entendeu? Comparando ele, assim, nesse tempo que a gente está falando aqui, né, com os outros apóstolos. Veja a preparação de muitos e a preparação de Paulo. Então, tem uma diferença na questão do ministério. A gente precisa ser realista com isso. Quem se dedica mais, Deus usa mais. Pronto, está resolvido. O ministro tem o dever de se envolver com o estudo sistemático da Bíblia e deve dar tempo ao estudo, né? Eu vejo pessoas que são chamadas para pregar muitas vezes e ele vai ler a Bíblia em cima do altar. Ou às vezes ele está no altar distraído e não sabia da escala, alguém diz para ele, a palavra é com você. Aí na hora ele abre em qualquer texto e fala. Deus pode usar? Claro que vai usar, mas vai usar dentro do pouquinho. Provavelmente ele vai repetir coisas que já viu, já falou em outros lugares, né? Não que seja problema isso, mas vai ser aquela coisa, como eu falei anteriormente, manca, fraca, né? Porque não desenvolveu. É interessante isso. Tem que se dedicar ao estudo sistemático, ou seja, o estudo sistemático é esse estudo da Bíblia por doutrinas, deve fazer um estudo organizado, e deve dar tempo ao estudo, se dedicar realmente. Não, me chamaram para pregar, 5 minutos antes de pregar, ele vai ler a Bíblia. É complicado, gente. Ah, não, mas a gente pode abrir em qualquer lugar ali que Deus vai falar. Deus vai falar dentro das nossas condições. Se Deus chamou a gente para pregar ali, então ele vai usar a gente dentro das nossas condições ali. Que condições que a gente tem? Então aí fica essa preocupação. Nessa área, com a ajuda, né, graça, unção de Deus, um bom preparo poderá realizar uma tarefa de grande utilidade aos irmãos e, olha que interessante, as pessoas que o procurarem. Então, veja bem, tem muita gente que era para estar com o ministério longe daqui, né? Não que isso seja ruim, é para estar com o ministério em outro país, mas buscou a preparação? Buscou se preparar? Não, não ora, não jejua, não tem devoção a Deus, né? Não se preocupa com a vontade de Deus, pensa que pregar é chegar lá em cima do altar e falar. Não, a gente fala para fazer um cursinho, não quer, não pode, não precisa. Uma vez eu chamei um rapaz, um obreiro novo, para ele estudar, né, com a gente, treinar, eu usei a expressão treinar, né? Vamos treinar, vamos fazer um treinamento. Ah, mas para quê? A resposta dele diz, não, o ministério a gente não faz treinamento, a gente não treina, quem capacita ali é Deus. É evidente, gente, que tem, olha o que o autor está falando aqui, ó, ajuda de Deus. O que é a ajuda de Deus? É ter essa graça, essa unção, esse fortalecimento. A gente quer estudar, Deus dá graça, sabedoria, prepara as coisas para a gente conseguir fazer. Igual Deus não vai estudar pela gente. E como eu disse, como é que você vai pregar a Bíblia se não lê a Bíblia, meu Deus do céu? Vai ensinar o que para os outros? Tanto é que o ministério dessa própria pessoa que eu estou mencionando para vocês é uma vergonha. É uma vergonha. Então, digamos assim, poderia estar muito mais desenvolvido, mas se recusa a ter essa preparação. Aí vai atrasar o ministério, né, porque tem alguns que, com o passar do tempo, ainda despertam, né, para isso. Agora, tem muitos que simplesmente nunca vão despertar. Nunca. Veja, ver Paulo no Novo Testamento, dizendo para alguns dos seus leitores que ele, pelo tempo que essas pessoas já estão ali como cristãos, já era para ele estar recebendo um alimento mais sólido, né? Mas não, Paulo diz, eu ainda tenho que alimentar vocês com leite porque vocês não suportam. Ou seja, não desenvolveu. Pedro, segundo Pedro 3,18, antes crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O crente em Cristo tem que crescer, tem que buscar crescer na graça e no conhecimento. Tem que desenvolver.
Ah, não, não vou estudar porque Deus capacita. A parte de Deus não é essa, gente. A parte de Deus com relação ao ministério. Deus já não chamou para o ministério? Deus já não disse, não, pode ir que eu sou com você. Aí a pessoa faz o quê? Não, não, Deus vai fazer isso. Deus não vai estudar pela gente. Pelo amor de Deus, Deus não vai enfiar a Bíblia na nossa cabeça. Se a Bíblia está aqui para a gente ler, para a gente estudar, Deus vai dar graça para a gente entender. Então, não havendo dedicação da pessoa na busca pela preparação, não vai conseguir. Né? Lembra quando Paulo fala sobre a armadura do Espírito? Né? Ele já falou aqui um pouco sobre essa questão do conhecimento bíblico, ali, se ela ser a nossa espada, né, um instrumento de ataque e defesa, mas lá naquele texto, lá, né, no texto que ele fala sobre a armadura, né, tomai sobre vós toda a armadura de Deus, aí mais adiante vai dizer assim, tendo os pés na preparação, né, calcados na preparação do Evangelho da Paz. O que a gente entende por preparação do Evangelho? O que é a preparação? É exatamente o que nós estamos falando aqui. Como é que a pessoa vai ser um bom conselheiro? Como é que vai aconselhar alguém, dar um conselho? Não tem experiência, não tem conhecimento bíblico, não tem nada. Quem que vai procurar uma pessoa assim que não tem nada realmente a oferecer? Então, se a gente quer realmente ter uma importância, não necessariamente no ministério, mas diante de Deus, né? Ter o ministério aprovado, a gente tem que ter para oferecer para as pessoas. Aí outra questão de prova, essa questão das qualidades espirituais do ministro é uma questão do questionário, na verdade, não é necessariamente de prova, mas é importante, né? Está no questionário, ó. Isso está na página 102. Deixa eu ver quantas faltam aqui para a gente regrar o nosso horário. Faltam 3 páginas, né? Isso é. Qualidades espirituais do ministro. Questões espirituais. Primeiro, amor, amar a Deus, amar o povo, os crentes, os não conversos. Por amor, deve o obreiro dedicar-se a Deus e à sua igreja. O que nos move realmente é o amor. O amor é que nos move, né? A igreja, aos irmãos, até o sentido da ceia, gente, eu sempre quando eu vou pregar em Santa Ceia, eu falo sobre o texto da ceia. E o que não foge do texto da ceia nunca é a questão da unidade dos irmãos ali. Né? Cada um vinha, tomava sua ceia sozinho e ia embora depois, sem considerar os irmãos. Gente, a Santa Ceia não é para comer pão e tomar suco. A Santa Ceia é para ter comunhão com os irmãos. Então, se não tem comunhão com os irmãos, comer pão e tomar suco não tem sentido. O que vale ali realmente é a união. Né? Por isso que a mesma igreja que Paulo escreve o texto da ceia, ele coloca o capítulo 3, né? O texto da ceia está no capítulo 11 do 1 Coríntios. Um pouquinho depois, no capítulo 13, ele vai dar o capítulo inteiro para falar sobre o amor. Sem amor, não perca tempo de fazer alguma coisa. Segundo, fé. A fé é o poder que move a mão de Deus. Mais uma vez, nessas expressões radicais assim, que precisam de uma argumentação um pouco melhor. A fé é essencial ao ministro bem-sucedido, ou seja, para que o indivíduo realmente torne-se, tenha sucesso no seu ministério, no desempenho do seu ministério, evidentemente ele precisa fé. A fé é essa firme convicção, essa certeza. O interessante da fé é que a fé não produz prova, gente. Já pararam para ver isso daí? A fé não produz prova. Não é tipo eu ia falar não é José, é Tomé. O Tomé que disse, não, eu só acredito vendo. Aí Jesus falou, depois quando ele veio, né, ele falou, bem-aventurado, você creu porque você viu, mas bem-aventurados são aqueles que não viram e creram. Isso é fé. Isso é fé. Acreditaram mesmo sem ver. Só que, na verdade, ele não está falando isso só para Tomé, né? Porque os discípulos ali, toda vez que falavam, Jesus ressuscitou, ninguém acreditava, nem os próprios discípulos. Então, não é só o caso do Tomé, o caso do Tomé é o específico, né? Então, é uma questão de fé em Deus. Se pegar lá em Hebreus, por exemplo, você vai ver o autor de Hebreus, acho que é 11, se não me engano, se é 11 ou 12, ele diz assim, pela fé entendemos, porque depois diz assim, a fé é a prova. A fé é o firme fundamento, a certeza. A fé é a prova das coisas que não se vê. Então, a fé não produz prova. A fé é a prova.
Entenderam? Aí fica diferente, né? Santidade. Santidade é o caráter de Deus. Uma vida de santidade reflete na igreja e no mundo. Deus é santo. Para que nós possamos servir a Deus, nós temos que buscar a santidade, procurar ela, desejá-la. Por isso que Hebreus diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá Deus. A ideia é: vamos procurar a santidade, vamos procurar desenvolver a santidade. Então, a santidade de Deus vai aparecer na gente e as pessoas do... vai acontecer aquilo que Jesus falou. As pessoas do mundo vão olhar para nós e vão glorificar a Deus porque vão ver as nossas boas obras. A questão do reflexo dessa santidade de Deus. Se nós servimos a um Deus santo, nós também vamos refletir esta santidade. Porque não existe intimidade com Deus sem santidade. Entenderam? Paciência. Paciência é uma virtude de qualidade espiritual, é de fundamental valor na vida do ministro. Muita gente diz assim: eu não tenho paciência, não tenho paciência. Não tenho... Calma aí. Calma, fica tranquilo. Quando a Bíblia diz, por exemplo, lá, Gálatas 5:25, né? 22, e anteriormente ele fala assim que o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, temperança, mansidão. Quando ele está colocando nessa questão da temperança, da mansidão, paciência. Paciência é parte do fruto do Espírito. Mas isso quer dizer que todo mundo, então, vai ter um amor perfeito, uma fé perfeita, uma santidade perfeita, uma paciência perfeita? Não. Isso quer dizer que a gente já tem um pouco disso, mas essa é uma coisa que precisa aperfeiçoar, melhorar. Paulo várias vezes fala sobre o aperfeiçoamento dos santos. O que é o aperfeiçoamento? É o aperfeiçoamento ministerial, o aperfeiçoamento moral, tudo isso. Então, a gente tem um pouco de paciência, a gente tem um pouco de amor, a gente tem um pouco de fé, então a gente precisa desenvolver essas coisas. O fruto do Espírito já está em nós. Ele precisa ser desenvolvido. E como que vai desenvolver, por exemplo, a paciência? A paciência, o texto da Bíblia é explícito, né? Ele diz assim: sabendo que a tribulação produz paciência. Aí é interessante. A gente vê que tem uma ligação direta com a outra. Quando a pessoa diz assim: eu não tenho muita paciência, não tem... vai passar a luta torta e à direita até aprender a ter paciência. Jó, que era um homem reto, justo, temente a Deus, se desviava do mal, passou por inúmeras tribulações, né, e ele já era um homem especial, digamos assim, diante de Deus. Questão do perdão. O sentimento perdoador deve existir na vida do ministro, né? A gente sabe que Deus é amor, Deus é justiça, e como eu falei sobre a questão da santidade, isso reflete na gente também, né? Porque a gente, sem a santidade não tem como ter intimidade com Deus. Então, assim como Deus também nos perdoa, a gente precisa entender que a gente precisa tolerar umas coisas, perdoar, né? E para saber viver, porque senão a gente vai gerando mágoa na gente mesmo, quem se prejudica com o perdão, com a falta de perdão, é o indivíduo que se recusa a perdoar, não o outro. Isso é interessante também. Cuidados pessoais do ministro, página 103. Eu vou tentar um pouco mais rápido aqui para a gente conseguir fazer tudo dentro do nosso horário. Ainda tem mais 3 questões de prova adiante. Cuidados pessoais do ministro. O obreiro precisa cuidar-se mental e intelectualmente, ou seja, buscar proteger-se mentalmente, né, psicologicamente, e ainda cuidar-se fisicamente. Paulo diz para Timóteo: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Então, tem cuidado de você. Se não cuida de você, não vai conseguir cuidar da doutrina. Por isso que ele fala aqui do cuidado mental, intelectual, físico. Tem que buscar ter um certo cuidado. A Bíblia diz assim que nós temos que amar o nosso próximo como nós amamos a nós mesmos, certo? Isso significa que a medida do amor que eu tenho a mim, mentalmente, intelectualmente, fisicamente, eu tenho que dedicar a outras pessoas. Quer dizer que se eu sou tudo desleixado, não tenho cuidado comigo mesmo, como é que eu vou cuidar dos outros? Se eu não tenho cuidado comigo, quer dizer que eu não me amo. Como que eu vou amar outras pessoas? Se eu não tenho amor a mim mesmo, não cuido, né? Claro que existe aquela questão do altruísmo, mas a questão do altruísmo não desconsidera o amor. O altruísmo significa, basicamente, colocar o interesse de outras pessoas acima dos nossos, que não significa que a gente ama mais os outros do que a gente, né? Então, precisa
pensar nisso aí também. Vamos ver a seguir algumas orientações para que tenha um bom desempenho nessa área. Primeiro, precisa cuidar do corpo. Se o corpo estiver enfermo, enfraquecido, cansado, o trabalho a ser desenvolvido sofrerá consequências, será prejudicado. O exercício físico é bom, proveitoso, embora relativo, como ele coloca ali, ninguém vai para o céu por isso, né? Vai ficar mais bonito, vai ter uma vida um pouco mais saudável, vai ter uma dieta melhor. É bom tomar esse cuidado, né? Porque a gente sempre exagera praticamente em tudo que a gente vai fazer. Dificilmente as pessoas conseguem manter um equilíbrio, né? Vai comer, come demais, vai beber, bebe demais. As pessoas não conseguem ter um equilíbrio, né? Algumas pessoas hoje em dia, por exemplo, questão de maquiagem, por exemplo, as irmãs, né? Maquiagem. A pessoa às vezes não sabe, né? Digamos assim, se controlar, né? Já se maquia de um jeito assim que se chorar fica igual a cara do Coringa, né? Então, as pessoas não conseguem ter aquele autocontrole, assim. Então, precisa ter esse cuidado com o corpo, porque se danificar o corpo, né? Tem um texto bíblico, Paulo mesmo dizendo assim: quem destruir o templo do Senhor, o Senhor o destruirá. O templo, na teologia paulina, nós sabemos que é o nosso corpo, evidentemente, né? E entre questões de suicídio e tudo mais, mas se a gente ficar se submetendo, não, se induzindo, né, para uma vida descuidada com relação ao cuidado do corpo, isso pode prejudicar a gente, né? Até porque Deus tem um ministério para a gente. Deus tem um ministério. E vai usar, e nós precisamos do corpo para a execução do ministério. Precisamos. Agora, se a gente não tiver o cuidado com o corpo, como é que a gente vai conseguir cumprir o próprio ministério? Então, é interessante isso aí. 2, cuidar da saúde, boa alimentação, horário certo, sono adequado, descanso, férias, lazer. É interessante a gente ver, gente, que a gente consegue conciliar essas coisas. A gente exagera muitas vezes também nisso. Vocês sabem que aquela palavrinha alcoólico, ela é, a palavra alcoólico em português, ela vem de workaholic, em inglês, só que aqui o alcoólatra, né, que nós chamamos o alcoólatra, é viciado em bebida. Aonde eles chamam de workaholic, é viciado no trabalho, work, trabalhar. Pessoa viciada no trabalho, trabalha demais. E pode acontecer, evidentemente, tem muita gente viciada no trabalho. Então é importante a pessoa levar em consideração essa questão do cuidado com a saúde, ter uma boa alimentação com o tempo, gente, como eu disse anteriormente. A tribulação produz paciência. Na maioria dos casos, a gente vai regulando a nossa vida a partir das tribulações que a gente vai passando. Vai sofrendo aqui, vai sofrendo ali, né? A pessoa não cuida da alimentação, aí desenvolve alguma doença, alguma coisa, tá? Aí já regula um pouquinho, tá? Então, a tribulação vai educando a gente. Infelizmente, acontece assim, que a gente não se dá o trabalho da gente mesmo se corrigir, né? Ou às vezes a gente não tem força suficiente para isso, mas aí quando a gente passa uma tribulação, outra, a gente tira a força de onde não tem, né? Vamos colocar meu exemplo nisso aqui. Eu fui desleixado com relação à minha alimentação, comi demais, e engordei demais, e em 2016 eu tive problema de pressão, ameaça de infarto. De infarto, nunca tomei remédio para pressão. Então, desde 2016 agora, eu tomo remédio para pressão, para regular minha pressão. Então, evidentemente, eu procuro não exagerar em certas coisas para não prejudicar ainda mais a minha pressão. Tem gente, por exemplo, que só vai ter cuidado com o sal depois que tiver uma crise renal, alguma coisa assim, entenderam? É nesse sentido que eu estou falando. Muitas vezes a pessoa acaba se regulando depois de uma experiência ruim, traumática. Higiene, asseio e postura. A dificuldade financeira não é desculpa para sujeira e desleixo, andar sujo, cabelo despenteado, traje sujo, mal pastado e tal. A gente sabe que a condição financeira, às vezes, né, dificulta a vida de muita gente. No entanto, é possível a pessoa, como eu disse anteriormente, conciliar as coisas, arrumar, né, tá dando uma ajeitadinha. É interessante isso daí. Cabelo despenteado, traje sujo, né, roupa suja, essas coisas passam uma imagem ruim, né? Ruim não digo assim, é, uma imagem de descrédito, né? Cai no desprezo. O obreiro precisa andar limpo, cheiroso, asseado. Isso não quer dizer que ele deve andar na última moda, com trajes caros. Não basta andar bem arrumado, cuidado com o mal-é. O que a gente entende aqui é basicamente assim, não precisa andar com a roupa da moda, a mais cara, né?
Um tempo atrás teve um vídeo de um aluno, né, numa escola, colocando ali, explicando, né, o preço da roupa que ele estava usando aquele dia lá. Calça valia tanto, camiseta valia tanto, cinto, boné, tudo ali, tudo dava quase 40 mil reais a roupa que ele estava usando. Então, não precisa necessariamente andar nisso. A questão não é essa. A questão não é andar com a roupa mais cara. A questão é realmente andar com pudor, né? Organizado, asseado, limpo. Cuidado com o mau hálito, né? Eu lembro de uma vez dos irmãos que falaram para nós assim, que eles não escovavam o dente porque estavam jejuando. E se fosse escovar o dente ali, engolisse água e perdia o jejum. Aí você não entendeu o que é o jejum, filho. Jejum não tem nada a ver uma coisa com a outra. A questão da higiene, a gente está jejuando, mas não precisa punir os outros, né? Por causa do nosso jejum. Então, não tem nada a ver essa questão. A gente vai jejuar, é bom estar higiênico. É bíblico isso? É claro. Jesus diz que quando for jejuar é para fazer o quê? Para se ungir. Lavar o rosto e se ungir. Quando ele fala se ungir, ele não está falando no sentido espiritual. A ungir ali, no caso que ele está falando, é passar óleo. E vocês sabem que não é óleo, né? Não é óleo de cozinha, por exemplo, não. O óleo que ele está falando é mirra, perfumada. Já ouviram mirra? Pega mirra, o aloés, ou outros óleos aí para vocês, acácia, nardo. É tudo óleo perfumado, é aquele óleo que a gente unge as pessoas na igreja. Aquele óleo é perfumado. A mirra, esses óleos perfumados, como os israelitas vivem, né? Na época, quando eles viviam no deserto, era pior ainda a situação. Não tinha acesso a muita água, evidentemente não tinha água encanada, não tinha nada, e eles precisavam manter o corpo bem asseado, então eles passavam o óleo perfumado. É isso que se ungir. É sobre isso que ele fala em Eclesiastes, ele diz assim, nunca falte óleo sobre a vossa cabeça. Em todo tempo sejam brancas as vossas vestes e nunca falte óleo sobre a vossa cabeça. Aí você vai pegar em algumas versões, aquele texto está dizendo assim que a gente tem que sempre viver em clima de festa. Ué, o que tem a ver uma coisa com a outra? A questão é que as roupas brancas indicam o asseamento, a limpeza, a pureza, o cuidado. E o óleo sobre a cabeça não é óleo do Espírito Santo, não é poder negativo. É mirra, perfume, cheiroso, bonito. Pronto. Planeje suas atividades, distribua tarefas, planeje seus horários, estabeleça critérios para suas atividades. Uma vida desregrada leva o ministro a ficar doente, esgotado, estafado, né, enfadado, e não vai desempenhar a contento suas atividades e ainda poderá não ser compreendido. Então, veja bem, três coisas para fazer aqui. Primeiro, tem que buscar ter uma vida organizada. De certo modo, tem que buscar ter certa organização com alguns horários, né? Eu não digo todos, gente, porque a gente não é Deus, a gente não consegue ter controle de tudo. Tem gente que faz planos e planos e planos. Gente, é claro, fique à vontade para fazer planos, do jeito que quiser, mas sabendo que esses planos têm que estar submetidos à vontade de Deus, evidentemente. Então, planejar demais é um problema também, porque pode causar muita ansiedade nas pessoas. Então, é necessário a gente organizar uma certa parte da nossa vida para a gente ter um trabalho assim que, digamos assim, ganhe tempo, né? Se estresse menos e tudo mais. Então, é importante ter uma certa organização. Não exagerar nisso também, senão já vai ser outro problema. Né? E essa vida desregrada, né? A vida sem planejamento, sem critério, sem compromisso, sem organização, ela pode levar o próprio obreiro a não ser compreendido. Como assim? O obreiro vai ficar pensando assim que ele está se desgastando, sofrendo pela obra, ninguém está vendo o que ele está fazendo, é porque está fazendo errado. Então, tem que buscar fazer do jeito certo. Tire o tempo de oração. Isso aqui também é questão de prova. Esta está na página 104. Tire tempo de oração e estudo. Deve ter um período para dedicar-se à oração. O estudo também é uma atividade de grande relevância na vida do ministro. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Já falei umas 3 vezes esse texto aqui. Vocação, a chamada, né? Não é o único requisito. Isso é a questão do prova. Não é o único requisito para desenvolver o ministério. Ser chamado é a parte divina. Corresponder ao chamamento com preparo é a nossa parte. É aí que está o mistério.
Precisamos de procedência, treinamento e escola. A escola que ele está dizendo que não é escola secular, é escola com aprendizagem, como requisitos complementares à vocação. Deus chama, a gente corresponde pela fé. E como é que eu vou demonstrar essa fé? Buscando preparo. Deus me chamou para pregar, então eu vou me preparar, eu vou estudar o texto. Isso eu estou correspondendo com fé. Né? Pontualidade, essa deve ser uma das virtudes prediletas. Pontualidade nos compromissos, nos horários, a palavra deve ser uma só, não tratante, ou seja, não pode acontecer de muitas pessoas ficar. Tem gente que dá a sua palavra e diz assim: não, eu dou a minha palavra, eu cumpro a minha palavra. É claro que nós temos que procurar cumprir as nossas palavras. Né? Porque se a gente fala uma coisa e faz outra, isso fica complicado, a gente perde credibilidade com os homens e com Deus, evidentemente. Como é que Deus vai confiar numa pessoa que fala e não faz? Então, tem que ter esse cuidado também com relação ao ministério, à santidade, tudo. A nossa palavra tem que ser firme. Se diz que vai, vai. Ou se não, faz como o Tiago, para não soar arrogante, né? Não, porque eu faço, eu digo que vou fazer, eu faço. Aí a pessoa já soa arrogante, soberba. O que Tiago ensinou na Epístola Universal de Tiago? Nunca diga, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Se Deus quiser, amanhã eu vou viajar, vou vender, vou comercializar. Se Deus quiser, eu vou voltar. Aí a gente entende que está de acordo com a vontade de Deus e a gente busca sempre cumprir a nossa palavra de acordo com a vontade de Deus. E por quê? Por que ter esse cuidado, gente? Porque existem três males: o mal moral, o mal de calamidade, né, tragédia, o mal natural, e o mal metafísico. Tem coisas que simplesmente não estão no nosso controle, gente. Eu vou na igreja agora, 7h30 eu vou estar na igreja. Você sai aqui, dá um chuvão, né, ou acontece um acidente, qualquer coisa, acabou-se. Foi culpa de quem? De ninguém. Isso se chama mal metafísico, é culpa da nossa finitude, da nossa limitação. Nós não temos controle sobre as coisas. Isso é importante. Cuidados ministeriais, página 105. Charles Swindoll e Charles Colson, né, o Chuck Colson e Steve Farrar, fizeram várias perguntas relacionadas à prestação de contas do ministério. Essas perguntas aqui são só para meditação. Aí ele coloca desse modo assim: durante essa semana você esteve com uma mulher em alguma situação, de certa forma, que de certa forma fosse imprópria, ou que pudesse ser interpretado por outros como se fosse imprópria, e isso estivesse incorrendo em um mau julgamento? Você tem estado acima de todo e qualquer suspeito no que diz respeito aos seus assuntos financeiros? Não deve para ninguém, compra e paga tudo certinho. Você se expôs a qualquer material sexualmente explícito nessa semana? Viu alguma coisinha assim? Se você tem feito orações e leitura das escrituras todos os dias durante a semana, você tem cumprido o mandato da sua vocação, ou seja, está cumprindo o teu ministério, fazendo? Você mentiu em alguma dessas respostas? Né? Uma questão são questões de retórica, né? Interessantes para a gente, se fosse colocar esse critério, como disse a ferro e fogo, aí o negócio seria diferente. São questões para a nossa meditação. Deixa eu botar aqui. O pastor Anísio Batista Dantas, no livro Pastor e Seu Ministério, falou sobre algumas coisas que o ministro deve evitar. A gente vê muito, você vai ver, isso aqui é uma questão que a gente tem que levar a sério como pregador, como servo de Deus, porque o altar, não só o altar, isso aqui é da vida do ministro no geral. O ministro não pode ser uma pessoa comum e de baixo nível, tá? Gracejos jocosos, o que é jocoso? Aquela gavolice, entendeu? Gente que gosta de ficar se gabando, falando que contando as suas histórias, que é melhor que os outros, ou coisas de baixo nível, né? Gente que vai ficar falando, aquelas conversas mundanas, né? É uma coisa muito baixa, né? A pessoa é casada, fica contando a vida íntima para os outros. Pelo amor de Deus, gente, isso é muito baixo nível, isso é. Expressões imprudentes e descabidas, certos sinais, certas atitudes, excessivas liberdades, o que é isso? Ficar tocando nas partes íntimas dos... Por favor, gente, né? Essas coisas não convêm aos ministros de Deus, não convém. Anedotas e risadas excessivas, e Paulo chama isso de chocarrice, né? Eu lembro do irmão que leu e falou que era cachorrice. Chocarrice, as risadas excessivas, censuras e críticas rigorosas, ou seja, a pessoa é excessiva em termos de risada, é uma pessoa escandalosa, né? Ou é uma pessoa muito ruim,
faz críticas muito rigorosas aos outros o tempo todo. É gente insuportável, gente. As pessoas do mundo não suportam gente assim. Né? Aquela pessoa que vê qualquer coisa, já tem que estar corrigindo tudo. Vamos devagar, gente. Vamos devagar. Né? Liberdade de se movimentar na casa de pessoas visitadas. Não fica bem o pastor chegar em uma casa, ir entrando à cozinha ou em qualquer parte da casa, sem esperar ser anunciado ou convidado para entrar e sentar. É uma questão de educação, de cortesia, de cordialidade, de etiqueta, né? Eu já tive irmãos, não aqui, mas na casa de parente meu, o irmão chegou e foi indo lá pro quarto. Não pode fazer isso, é feio. Isso é feio, né? Eu, particularmente, gosto, né? Isso é uma coisa minha, né? Recebo as pessoas, convido para entrar, mas já tive caso de pessoas que eu recebi no portão e não deixei entrar, sem chance. A gente não conhece, gente, né? A pessoa vai entrar, vai lá pro teu quarto, não, negativo. Deve-se evitar ficar muito tempo conversando sem necessidade, esquecendo que a família tem muitos a fazer. Você vai fazer uma visitação, chega na casa de alguém, aí fica conversando, as pessoas têm compromisso. É uma questão também de atentar à realidade, né? Não é porque é pastor, porque é obreiro, a pessoa é obrigada a ficar te ouvindo, vai cancelar tudo. As pessoas têm uma vida também, né? Deve se levar em consideração isso. Evitar cumprimentos afetuosos com o sexo oposto, tratar os irmãos com o máximo de respeito, mas sempre de maneira que não deixe dúvidas quanto ao seu trato com os mesmos. É bom ter cuidado com essa questão, tanto com o mesmo sexo quanto com o sexo oposto, ou principalmente com o sexo oposto, né? Cumprimentar os irmãos, pega na mão. Tem gente, às vezes tem irmãs que querem cumprimentar os outros abraçando o homem. As irmãs, entre elas, muitas vezes se cumprimentam assim. O homem dificilmente se pega bem, né? A mulher com o homem, os homens às vezes se abraçam também, tudo mais, mas essa questão com o sexo oposto já não funcionaria, pega mal. Então, é aconselhável que as irmãs não façam isso e que os irmãos também não façam isso com as irmãs, não procurem fazer isso. Aí o pastor Alcindo Lopes de Toledo, falando sobre teologia pastoral, menciona que o homem de Deus deve cumprir o plano de Deus para a sua vida nas seguintes condições. Todo o texto bíblico, olha que interessante. Ser convertido em verdade, já falamos sobre isso. Ter bom testemunho, já falamos sobre isso também. Viver aquilo que prega. Essa questão do viver o que prega, pregar o que vive, essas são questões, digamos assim, abertas à discussão, né? Primeiro que a gente não foi chamado para pregar aquilo que vive. E não que a gente não tenha que viver aquilo que prega, entenderam? Nós somos chamados para pregar o evangelho. Então a gente tem que entender que o nosso objeto de proclamação é o evangelho, não minha vida. Mas eu prego o que eu vivo. Se você for pregar o que você vive, você vai deixar o evangelho de lado, tua vida não é evangelho. Então, por isso que eu disse, é uma questão aberta à discussão, não deve se levar elas a ferro e fogo, porque muitas vezes vai se tornar coisa assim né, axiomas, né, ou aqueles ditados populares da nossa igreja que carece de meditação. Ser irrepreensível para não ficar reprovado, já falamos sobre isso aí. O ser irrepreensível realmente é o indivíduo não ter brecha nenhuma, ninguém acusa ele de nada. Né? Ser exemplo para os outros, de modo que as pessoas olhem realmente, né, e digam, não, quando eu for crente eu quero ser igual a vocês. Ser respeitado ou ser respeitoso também, ter um bom nome, né? Um bom nome, boa fama, porque a nossa fama vai sempre adiante de nós. Quando falam de nós, as pessoas já pensam, fulano, ciclano que fez, que é assim, isso é interessante. Ter esse bom nome, ter boa fama, já falei, ser considerado, ser uma pessoa que tem estima de outras, né? Não, fulano, sim, aquele lá realmente é ser estimado, ser um vaso santificado, já falamos sobre a santificação. A vida conjugal do ministro também é uma questão de prova do questionário, né? Estatísticas apresentam que as famílias estão se enfraquecendo no mundo, consequentemente, famílias de ministros, evidentemente, se tudo, né, está enfraquecendo, as famílias do ministro também estão sujeitas a acontecer isso. Contudo, as Sagradas Escrituras estabelecem uma família forte, exemplar, como pré-requisito. Olha que interessante, como pré-requisito para o ministério. Tem que ter uma família forte, tem que ter uma família exemplar, forte, né? Porque é pré-requisito.
A casa, o lar e família do ministro deve ser sua prioridade. Essa é a questão de prova, questionar. Deve ser prioridade no seu ministério. Por quê, gente? Paulo vai dizer assim, se o ministro não governa bem a sua própria casa, sua família, como vai cuidar da igreja de Deus? Como governará a igreja de Deus? Isso é interessante. O ministério não pode ser uma ameaça para a sua família. Pense nisso, reveja conceitos. Se observar que falta algo para que seu exemplo familiar seja o ideal, reestruture. Ou seja, reveja a vida familiar, porque o ministério não pode ser ameaça. Como assim? Não pode vir antes da família. O ministério é o ministério, sim. Entre você visitar um doente e levar um familiar doente teu no hospital, o que você faz? Você leva o familiar. É aí que tá. Por quê? Porque a tua família é a tua prioridade, é o teu primeiro ministério. A ordem que eles colocam, né, normalmente é assim: Deus, família e igreja. Entenderam? Deus, família e igreja. É bom que o ministro seja casado, já foi dito isso. Diante das exigências sociais do mundo atual, o casamento não é obrigatório, mas é necessário. Hoje em dia, quem quer casar, casa, quem não quer casar, não casa, e tal, mas quando se trata do ministério, é necessário que seja casado, né, para que se possa fazer algo. Por exemplo, como é que uma pessoa que não é casada, ele não tem, ele vai ficar devendo uma parte do seu ministério, né? Claro que a pessoa não vai sair por aí casando com qualquer um ou com qualquer uma simplesmente para querer se entrochar no ministério. Negativo. Aí orar a Deus e esperar o tempo de Deus para Deus preparar a pessoa adequada para o ministério. Agora, a questão é que o indivíduo solteiro não tem experiências com filhos, não tem experiência da convivência com esposa, né? A pessoa casada, por exemplo, ele pode ter uma ideia melhor do livro de Oséias, por causa da experiência da relação, entendeu? Essa necessidade é para que seja dentro do matrimônio onde se comungue ideais, sentimentos, e é o porto seguro do ministério, no ministério, pois é a esposa, é da esposa que deve vir o amparo, né, o auxílio, o apoio. É interessante, gente, porque a gente fala assim, amar o próximo como a ti mesmo, aonde, né, ou em que situação seria uma das melhores práticas do amor, se não no casamento, né? Você se dedicar por uma pessoa, cuidar daquela pessoa com amor realmente, né? Por isso também é utilizado por Paulo, né? Vós, maridos, amais vossas esposas como Cristo amou a sua igreja e se entregou por ela. Aí. Deve ser critério para a separação ministerial uma vida conjugal estabilizada, um lar padrão. Muitos se dedicam à igreja, mas negligenciam suas responsabilidades no lar. A família não pode ser colocada em segundo plano, já foi falado disso. Veja, se um obreiro deixa de cuidar da sua família para cuidar da igreja, os filhos não vão receber a devida atenção. Temos um problema na Bíblia com relação a isso. O Adonias, filho de Davi, quando Davi esteve velho, Davi cuidava muito bem das coisas de Deus, digamos assim, do que Deus chamou ele. Era um bom rei, era um excelente rei, um baita um estrategista, mas era ruim com relação à sua família, péssimo, né? Quando Davi estava velho, mesmo sabendo que era para Salomão se tornar o rei, o Adonias se levantou e disse: Eu reinarei. E o texto diz assim: E até aquele momento seu pai nunca lhe havia contrariado. Então, cuidou bem das coisas do seu ministério e não cuidou bem da sua família. É um exemplo. E tem muitas pessoas na Bíblia, né? Abraão não digo, mas Isaac, né? Jacó, próprio Moisés, Eliseu não, Samuel, né? Samuel chegou a ponto dos anciãos falar assim, ó, dá-nos um rei, os teus filhos não são lá essas coisas, não, né? O próprio Ofni e Finéias, lá, filhos do sacerdote Eli, né, cuidou muito bem das coisas de Deus, uma benção, mas não cuidou dos filhos, né? Então tem que tomar cuidado com isso. O matrimônio é para satisfação, e a vida familiar e conjugal precisa ser prazerosa. Lembra que Provérbios, né, diz assim que é melhor morar numa casa pequena e apertada sozinho do que numa casa grande com uma mulher briguenta. O casamento tem que ser
prazeroso. Tem que ser bom para ambos, porque é a realização de ambos. É claro que leva-se tempo, né, para se atingir um certo nível, digamos assim, no casamento, mas se chega lá, né, e torna-se prazeroso com o tempo. As funções do pastor ou do obreiro, na página 107. Já estamos concluindo, tá, Jane? Funções do pastor e obreiro, como vocês já percebem, é questão de prova. Administrar a igreja, finanças, construções, evangelização, apacentar o rebanho, orientar, ser uma força inspiradora na vida dos crentes, levar os crentes a uma vida espiritual fervorosa, aperfeiçoar o caráter humano, ter uma vida organizada de forma que seja modelo aos que o ouvem e o seguem, ser o mensageiro do reino de Deus e usar o púlpito para ensinar as verdades divinas. Olha bem, gente, que ser um obreiro, ser um pastor, ser um ministro é buscar cumprir tudo isso aqui, gente. Então vejam como precisa de muito preparo. Aí eu fico admirado das pessoas dizer assim, não precisa a gente se preparar, porque Deus vai dar a preparação. Deus já está dando as condições para se preparar. Faça um curso, leia, estude, busque aprender, aperfeiçoe o ministério, porque o trabalho do ministro é muito grande. Aí temos o perfil do obreiro aprovado e o nosso questionário daí. Rogai ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a sua obra, sempre entendendo que a obra sempre perece, não sempre precisa, né, de mais, carece, quer dizer, né? O obreiro com habilidades para tratar com vidas e não simplesmente com objetos de culto, né? Saber lidar com vidas, esse é o perfil do obreiro, uma pessoa que sabe tratar com pessoas. Tem gente que, digamos assim, tem gente que fala, né? Eu não gosto de pessoas, não gosto de pessoas. Como não gosta, gente? Pelo amor de Deus, nem tome ceia. Nem tome ceia. Né? Não gosta de lidar com as pessoas, não gosta de se envolver com as pessoas, não gosta de estar na igreja, pelo amor de Deus. Não é gente convertida, infelizmente. Obreiros com aptidão para ensinar. Aptidão não é necessariamente ministério. Aptidão quer dizer que o indivíduo consegue ensinar. Não é um professor por vocação, mas consegue ensinar. Isso daí, o ministério do presbitério, né? Só do diácono que não é exigido isso. Na Bíblia. Mas do presbítero, evangelista, pastor, todos esses ministérios, no caso do presbítero e do pastor, são ministérios em que se exige aptidão para o ensino, ou seja, tem que saber ensinar também. Mas evangelista, mestre e doutor, como é colocado lá, esses aí, o ministério deles é todo voltado para o ensino. Então, veja a importância do ensino para o ministério, né? O ministério não entende muito bem essa questão do ensino, né? Não, digamos assim, não valoriza tanto como se deve, mas o ministério da Bíblia Sagrada é praticamente todo voltado à questão do ensino, porque se não houver ensino, gente, a cultura vai mudar, a cultura da igreja muda. Qualidade total. Qualidade em nossa vida ministerial, em nossa formação, no crescimento espiritual e no crescimento intelectual. Então, nós temos que buscar toda essa completude, buscar ser um obreiro realmente completo. Eu quero servir a Deus, que eu quero, né, digamos assim, desenvolver todas as minhas habilidades. Tem gente que serve a Deus e sabe cozinhar, né, sabendo cozinhar, sabe na cozinha da igreja, sabe limpar, sabe organizar, sabe mexer com o computador. Tudo isso daí tem lugar na igreja. A igreja precisa de tudo isso. Então, a gente entende que o ministério precisa, e se a pessoa souber fazer, vai servir a Deus muito melhor, né? Vai sofrer bem menos, evidentemente. E nós temos o nosso questionário, que vocês vão responder aí no livro. Tem algumas questões que estavam dentro do nosso texto, que eram questões de prova, tá? E daqui uns dias nós fazemos essa conferência novamente, e faremos também a segunda prova, tá bom? Alguma dúvida aí, meninas? Não, Deus abençoe. Amém. Só que para aprender, ó, na igreja não se aprende dessa parte das escovar os dentes, né? Não se fala, né? Senão ofende os irmãos na igreja. Vira chacota, né? É verdade. E é verdade, né, irmão?
É Mas é verdade. pura verdade mesmo. Eu já vi, como eu O falei, asseio, o obreiro tem que ter asseio, né? tem que ter. É verdade. Tem obreiro que vai, às vezes, parece o Tiririca, né? O Patati Patatá, lá, é complicado, né? É difícil. Tem que buscar ter um pouco de organização, assim, para não, digamos assim, tratar, né? A si mesmo com valor por causa da questão do ministério. Então, é importante isso aí. Mas então tá bom. Obrigado, ministro, pela participação de vocês, tá bom? Até a Deus próxima. abençoe. Amém. Fiquem na paz. Paz, Senhor. Pode ser.